Ah, recebi uma ligação de manhã do irmão Alessandro e disse que alguns lá do Rio iam estar acompanhando a aula, né? Então, os que estão lá no Rio de Janeiro, bom dia para vocês. E meu pai acho que chegou bem, está lá com eles. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar, nós devemos procurar, né, nos esforçar por nos apresentar como aprovados diante de Deus, obreiros que sabem manejar bem a palavra da verdade. E eu espero que essa manhã seja mais uma oportunidade de você aprender mais um pouquinho, você conseguir manejar um pouco melhor a sua Bíblia, você consiga aprender a manejar um pouco mais a palavra de Deus, compreendendo mais uma porção dela. Eu queria fazer referência de novo a essa imagem, e vocês lembram esse quebra-cabeça, e talvez a sua cabeça ainda está muito confusa com relação à escatologia, mas a cada domingo, a cada aula, nós estamos pegando um pedacinho desse quebra-cabeça e nós estamos tentando encaixar ele no lugar certo. E quem sabe até o final do curso você vai ver uma imagem um pouco mais nítida, um pouco mais coerente, e você vai estar entendendo melhor as coisas sobre o futuro. E queria também fazer referência mais uma vez a esses dois quadros, essas duas pinturas. O de baixo, você pode imaginar que não levou muito tempo para o pintor chegar nessa obra-prima, né? Essa obra de arte. E o de cima, da direita, com certeza deve ter levado bastante tempo. Quantos anos que ele ficou pintando? 4 anos, né? Que Michelangelo ficou de cabeça para baixo ali pintando Capela Sistina. E por que fizemos referência a essas duas imagens? Porque quanto mais nós nos dedicamos, nos esforçamos, quanto mais tempo nós gastamos com a palavra de Deus, mais esse quadro vai ser nítido na nossa mente. Mais a gente vai entender e ver com clareza qual é o plano de Deus para a história, para a humanidade. E eu espero que esse dia, essa aula seja mais uma vez, mais uma oportunidade que você pode entender a palavra de Deus, uma porção dela. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Nós estamos estudando sobre alguns julgamentos. E vimos no primeiro domingo o julgamento dos crentes, ou o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Nós vimos domingo passado o julgamento das nações e o julgamento de Israel. E hoje nós vamos ver então o julgamento dos anjos e o julgamento dos incrédulos. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria fazer uma breve recapitulação, ok? E eu queria que você me falasse aqui, nesse primeiro espaço aqui, qual que é a era? E você já deve começar a poder identificar esse quadro, tá bom? O que você colocaria aqui nesse primeiro oval aqui do lado esquerdo? Você está vendo a cruz, né? Então, qual foi o período antes de Cristo vir ao mundo? Israel, né? Então, nós temos ali Israel, o período
antes da vinda de Cristo. O segundo espaço aqui, entre parênteses, verde, que começou depois da ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Qual o período? Igreja. Agora o pessoal falou com mais confiança, né? O que vai separar a era da igreja de uma próxima época vai ser o arrebatamento da igreja. E o que vem depois do arrebatamento? Que está aqui. Isso. GT, que é a grande tribulação. E a Bíblia fala que em nenhuma outra época do mundo houve ou vai haver tanta tribulação, tanta dificuldade, tanto terror na face dessa terra. Por isso que é chamado de grande tribulação. Porque Deus vai pegar e sacudir o mundo, e vai sacudir os judeus para eles entenderem pela força e pela violência que Jesus Cristo é o Messias. Então, depois da grande tribulação, nesse quadro, nessa bola aqui, uma próxima era, milênio, período que se chama de milênio, porque vão ser 1000 anos, e eu coloquei na mesma cor que é o período de Israel, porque vai ser nesse período do milênio que aquelas promessas feitas ao pai da fé, Abraão, promessas feitas a Isaac e Jacó, aos judeus, elas vão ser cumpridas por completo nessa época do milênio. E depois do milênio, vocês estão vendo aqui o grande trono branco, que é o que nós vamos falar hoje, e que vai dividir também mais um capítulo da história. E o último capítulo da história, que é aqui, é os novos céus e a nova terra. Quando a terra vai ser transformada, os céus vão ser transformados, vai ser tudo novo. Isso está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 15, final do capítulo 15. Muito bem. Quando vai acontecer o julgamento dos crentes? Olhando para esse quadro, quando vai acontecer o julgamento dos crentes da igreja? Ok. Então, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada e nos céus nós vamos estar sendo então avaliados, segundo as obras de cada um, boas ou más, né? Nós vamos então estar apresentando o enxoval para o noivo. E nós, noiva de Cristo, a igreja, vamos estar apresentando essas obras. Quando que é, ou quando vai ser as bodas do Cordeiro? Festa. Ok. Nós falamos domingo passado sobre as bodas do Cordeiro, né? A festa vai ser esse período aqui do milênio. Então, quando Israel vai experimentar por completo aquelas promessas, vai ser uma alegria, vai ser uma festa, vai ser uma celebração. E Jesus disse para os seus discípulos, antes dele morrer na cruz, aquela última noite, ele disse: olha, essa é a última vez que eu vou tomar com vocês desse cálice. Até aquele dia, quando eu vou estar com vocês novamente, eu vou tomar com vocês novamente, vai ser nesse momento, nesse período aqui. E quando vão ser julgados os judeus? Quando vai acontecer o julgamento dos judeus? Nós vimos domingo passado. De novo olhando para o gráfico. Ninguém prestou atenção domingo passado? Isso. Lembra, Jesus vai voltar, pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, vai criar um vale, e nessa batalha do Armagedon, que vai ser o que vai terminar a grande tribulação e começar o milênio, né? E para começar o milênio, quem vai estar habitando a terra no milênio?
Somente pessoas salvas, somente pessoas convertidas. Então, aqueles que são judeus não convertidos, eles não vão entrar no milênio. E por isso que eu pedi para você abrir em Mateus 24. O que diz ali no versículos 40 e 41. Mateus 24 e versículo 40. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vocês já viram um filme ou já leram um livro Deixados para Trás? Cuidado, não está falando da mesma coisa aqui. Aqui fala que um vai ser deixado e o outro vai ser levado. Aquele filme Deixados para Trás, ou livro Deixados para Trás, está falando do arrebatamento. Quando a igreja vai ser arrebatada e os que não fazem parte da igreja vão ser deixados para trás. Então a igreja vai ser arrebatada, quem não é a igreja, quem não está em Cristo, quem não aceitou o evangelho vai ficar e vai participar desse período da grande tribulação. Mas aqui no versículo 40 e 41 não está falando desse momento arrebatamento. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem vai ser deixado? Exatamente. Aquele que vai entrar no milênio, ele vai ser deixado, ele vai ficar na terra porque ele vai ser a população do milênio. E quem vai ser levado, quem vai ser tirado, é aquele que vai ser julgado, seja gentil ou seja judeu. Então ele vai ser tirado e ele vai ser morto. Nós lemos um versículo hoje na ceia, que é o Salmo de número 145, e ali de uma forma genérica, né, não é uma forma, deixa eu ler para vocês, mas o Salmo 145 diz o seguinte: o Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Então o que acontece? Para entrar no milênio, aqueles que vão ser deixados são aqueles que vão entrar no milênio e vão habitar nesse milênio, e eles vão ser os humanos, habitantes da terra naquela era. Você e eu não vamos ser esses humanos. Porque se você é a igreja hoje, você vai vir com Jesus para reinar nesse milênio. E o julgamento então dos judeus e dos gentios vai acontecer aqui, na entrada do milênio, quando os bodes ou as ovelhas vão ser separadas dos cabritos, uns para a esquerda, outros para a direita, falando do julgamento dos gentios, né? E os gentios vão ser preservados, aqueles que entenderam o plano da salvação, entenderam a mensagem do evangelho, entenderam que Jesus é o Messias e que por isso protegeram os judeus durante a grande tribulação. Eles vão permanecer e vão entrar no milênio. Muito bem, uma breve recapitulação. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos, é o julgamento dos anjos. Então abra sua Bíblia em Judas, nós vamos ver algumas referências que falam sobre esse julgamento dos anjos. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, e versículo 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aqui fala de um juízo, de um grande dia, quando eles vão ser julgados. E quem vai ser julgado? Está falando os anjos. Quais anjos? Aqueles que não guardaram o seu estado original. Ok? Então são os anjos caídos, os anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer, com Satanás. São aqueles anjos que, os demônios, que não guardaram o seu estado original. Mais uma referência, 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Ora,
se Deus não poupou a anjos quando pecaram? Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então Deus não poupou esses anjos, eles foram expulsos do céu, expulsos da presença de Deus, e vieram para onde? Nessa terra. E a palavra de Deus fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Mas isso não vai durar por muito tempo, né? E outra referência que complementa é em Ezequiel. E aqui nós temos uma descrição bem detalhada do que foi que aconteceu naquele momento da rebelião de Lúcifer e todos esses anjos. Então abra lá em Ezequiel 28. Duas referências que são bem as mais informativas sobre esse evento é Ezequiel e Isaías. Nós vamos ler as duas. E em Ezequiel 28, versículos 12 ao 19. E aqui nós temos uma dupla interpretação para esse texto. O Silvio, na primeira aula, falou sobre métodos de interpretação, e eu não sei se você lembra, ele falou que um dos métodos de interpretação é que, às vezes, o texto tem uma aplicação imediata e tem uma aplicação futura e escatológica. Então, muitas vezes, o que a gente lê, e essa é um exemplo, essa referência é um caso, onde a aplicação aqui é para o rei de Tiro, para o rei daquela época, daquele contexto, e o que estava sendo falado estava fazendo menção a ele e ao o orgulho dele e a elevação que ele tinha no seu coração. Mas ao mesmo tempo faz referência a Lúcifer e como ele quis se elevar, como ele foi orgulhoso ao ponto de querer tomar o lugar de Deus. Então tem essa dupla interpretação. E diz assim no versículo 12: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então você pode imaginar o rei de Tiro dizendo essas coisas para si mesmo, né? Eu sou isso. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo e o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era um ser belo, lindo, maravilhoso. Tem uma descrição aqui de pedras, várias pedras preciosas e brilhantes, ornamentais, e ele era assim até o dia da sua iniquidade, fala o versículo 15. E o 16 fala o que aconteceu então. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduziu a cinzas sobre a terra,
e os olhos de todos os que te contemplam. E o 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Veja agora em Isaías, outra referência a Isaías 14. Do versículo 12 ao versículo 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão, e hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que seus cativos não deixava ir para as suas casas? Até aí. Nós temos então em Isaías e Ezequiel essa descrição, esse relatório do que aconteceu no coração de Lúcifer. E vocês perceberam no versículo 13 como o ego dele se inflamou, né? E ele disse: eu subirei acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Subirei, né? Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Quanto eu, né? Quanto egocentrismo e quanto orgulho. E vocês lembram que foi exatamente com esse mesmo desejo no coração que Satanás implementou no coração de Adão e Eva. O orgulho, o desejo de ser maior, o desejo de ser como Deus. E esse, irmãos, é um pecado que nos assola desde o começo. Todos nós lutamos com o nosso ego, com o nosso egocentrismo. Todos nós, e acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque acho que é a aplicação imediata, melhor e maior para a gente fazer nessa manhã com relação ao julgamento dos anjos. Porque, lembra, Satanás falou assim: olha, Deus disse que se você comesse daquele fruto, você ia ser o conhecedor do bem e do mal. Assim como Deus conhece todas as coisas, se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Isso fez o que no coração de Eva, no coração de Adão? Eles ficaram inflamados. Poxa, eu posso ser mais do que eu sou. E esse sentimento de orgulho, esse sentimento de Deus, e que eu sou Deus, está no nosso coração. É um sentimento pecaminoso. E todos nós sofremos com isso. Todos nós achamos que nós somos Deus, né? Pode avaliar algum momento da sua vida, se o orgulho não te persegue. O orgulho precede a ruína. O orgulho é o problema principal do nosso coração. Nós somos orgulhosos. Nós queremos ser mais do que nós somos. Nós queremos ser Deus, né? E quando nós entendemos que nós não somos Deus, que Deus, eu sou uma criatura de Deus, e quando você vê o seu lugar na história, quando você vê quem é Deus, e você guarda essas devidas proporções, você está no primeiro passo para você entender a salvação. Por que o homem não aceita o Evangelho? Porque ele é orgulhoso.
Porque ele acha assim, não, eu não posso fazer nada para ser salvo? Não preciso fazer nada? Não é possível. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar. Esse sentimento de eu, do meu esforço, do meu ego, da minha dedicação, que é o que vale, que é o que importa. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, para ninguém fala assim, eu consegui, eu alcancei. Aqueles que vão estar no céu, que vão experimentar a presença de Deus, são aqueles que são humildes de coração, que reconhecem que são pó da terra. Não é à toa que nós fomos criados do pó da terra. E ao pó nós vamos voltar. Porque nós não somos nada sem Deus. Deus é tudo na nossa vida. E a gente começa a ter sérios problemas na nossa vida quando a gente esquece disso. E a gente começa a achar que nós somos Deus, que nós podemos fazer isso, começamos a ditar regras, começamos a pisar em cima dos outros, começamos a ter problema dentro de casa, em todas as áreas da nossa vida. E foi isso que aconteceu com Satanás. O orgulho atingiu o seu coração, e ele então pecou contra Deus, Deus o expulsou da sua presença, e junto com ele foram vários anjos. E todos esses anjos vão ser julgados, ou já estão julgados, né? E o que nós estamos vendo, na verdade, é quando vão acontecer esses julgamentos. O fato é que crentes, descrentes, judeus, gentios, anjos, o julgamento vai ser para todos. E o que nós estamos tentando entender é quando vai acontecer, aonde, tentando desenhar aquela imagem na nossa cabeça. E uma outra referência é Apocalipse 20. Abrem Apocalipse capítulo 20. No versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essas são basicamente as principais referências que falam sobre isso, e eu vou colocar de novo aqui o nosso mapa, e em Apocalipse 20, nós vamos ler, na verdade, do versículo 1. Nós lemos só o 10, mas vamos ler do 1 ao 10, para a gente entender um pouco melhor. Então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui então João está tendo uma visão sobre o milênio, ok? E o que ele está enxergando sobre o milênio? Ele vai começar a descrever. E a primeira coisa que ele descreveu é que ele viu um dragão, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, e ele foi preso por 1000 anos. Então, vocês estão vendo aqui nesse quadro aqui da direita, vocês estão vendo uma serpente ali, né? Vocês estão vendo aqui um dragão, é referência a Satanás, que no Jardim do Éden apareceu seduzindo Adão e Eva, a forma de serpente. Aqui ele é descrito como um dragão, né? E ele vai ser preso por 1000 anos. Então o que vai acontecer? Eu coloquei em vermelho aqui e em vermelho aqui. Porque antes do milênio, Satanás ele vai ser preso. Durante esses 1000 anos na Terra, Satanás não vai ser o príncipe deste mundo. Ele vai estar preso, algemado. Por isso que vai ser um período tão maravilhoso, tão bom, de tanta paz, de tanta justiça, de tanta perfeição. Não significa que não vai ter pecado,
Não significa que não vão ter pessoas que não vão se rebelar, que não vão aceitar a Cristo como rei. Vai acontecer, por incrível que pareça. Mas ele vai ser preso aqui. Diz o versículo 3, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até quando? Até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então ele vai ser preso no começo do milênio, vai estar preso, mas no final do milênio fala que ele vai ser solto, porque é necessário, por pouco tempo. Por quê? Não vamos entrar nisso hoje, mas vai haver uma rebelião no final do milênio, vai haver mais uma batalha do Gog e Magog, e nessa batalha final, que vai ser antes do novo céus e nova terra, Satanás então vai ser por fim destruído, derrotado. E é nessa batalha vão ter pessoas que viveram aqui no milênio e que vão se rebelar contra Cristo. Já imaginou? Vai acontecer. Para você ver como o coração do homem é corrompido, como o coração do homem é egocêntrico. Você pode imaginar Cristo aqui reinando nesse período de 1000 anos. Ele vai estar fisicamente presente aqui. Satanás vai estar preso, então ele não vai mais estar fazendo bagunça, não vai estar mais influenciando. E mesmo assim, pessoas não vão aceitar Cristo. E a sua soberania, o seu senhorio na sua vida. Mesmo assim, porque o pecado está no coração do homem. Mas essas pessoas, elas, nesse momento, quando Satanás vai ser solto, por quê? Porque todas essas pessoas que não se subjugarem, se colocarem debaixo do senhorio de Cristo, mesmo no milênio, mesmo ele estando aqui, elas vão ser então destruídas nessa última batalha. E veja o 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses? Então ele está vendo o começo aqui do milênio, ele está vendo tronos, e nestes pessoas sentadas, que foi dada a autoridade de julgar. A igreja, nós. E você lá, no bema de Cristo, você recebeu galardões e recompensas, privilégios, e você vai usar isso para reinar com Cristo durante esse milênio. Versículos 4 ainda seguindo, vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? A alma dos decapitados. Pessoas que não se sujeitaram à besta, ao falso profeta. A besta e o falso profeta vão aparecer aqui na grande tribulação. Então aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que foram decapitados, que foram martirizados, eles vão ser ressuscitados aqui e vão entrar no milênio junto com a igreja e vamos fazer parte desse reino. Versículo 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Restante dos mortos. Quem são o restante dos mortos? Que foram ressuscitados só depois dos 1000 anos. A igreja foi ressuscitada. Ok? As nações, os mártires da grande tribulação, quem morreu durante a grande tribulação, já foi ressuscitado. Do Velho Testamento, também foram ressuscitados. Todos que viveram no Velho Testamento e que eram convertidos, também foram ressuscitados aqui e estão entrando nesse milênio. Então, todos que estão aqui para trás, que eram salvos, já foram ressuscitados até esse momento. Nós vamos falar sobre a primeira e a segunda ressurreição, de uma forma bem rápida. A gente vai ver isso um pouquinho melhor, para vocês entenderem. Mas a segunda ressurreição vai acontecer apenas aqui. E quem vai participar da segunda ressurreição? O restante dos mortos.
Restante dos mortos são todos aqueles que não são convertidos. Tá? Seguindo, bem-aventurado, versículo 6, é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, se você faz parte da primeira ressurreição, você é bem-aventurado, você é feliz. Por quê? Porque você vai ser ressuscitado para a vida. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. 7. Porém, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Está aqui o nome dessa batalha. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, para uma rebelião final. E o número desses é como a areia do mar. Vão ser muitos. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí chegamos no versículo 10 que nós lemos. E então Satanás foi preso, lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E pelos séculos dos séculos, então, por fim, acabou toda e qualquer tentativa de Satanás. Muito bem. Isso é o que vai acontecer com os anjos caídos, ok? O grande trono branco, quando vai acontecer o julgamento do grande trono branco? Nós temos em Apocalipse 20, é só a gente seguir a leitura, ok? Lembra, João está descrevendo o milênio. Então ele chegou lá no final do milênio, quando Satanás vai ser preso, quando ele vai ser destruído, a batalha do Gog e Magog, vai haver essa rebelião. E ele continua no versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então ele termina o capítulo 20, lá no finalzinho do milênio, e vendo esse último julgamento, que é o julgamento dos incrédulos. É o julgamento que a gente chama de o grande trono branco, que é como é descrito no versículo 11. Aonde vai ser esse julgamento? Então a gente viu, nós lembra, estamos sempre respondendo as perguntas. Quando que acontece o julgamento, aonde acontece, quem está sendo julgado e o porquê estão sendo julgados. Então nós vimos quando? Final do milênio. Aonde? Diz o versículo 11 que nós lemos: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Então, nesse julgamento, não vai ser nem na terra e nem no céu. Vai ser em algum lugar que não é a terra e nem o céu. Por quê? Fala aqui, da presença fugiram a terra e o céu. Um pouco difícil entender, mas por quê? Porque esse julgamento já está preparando aquilo que vem depois, que é o quê? Novos céus e nova terra. Então, a terra e o céu vai ser tudo transformado. Então, a terra e o céu vão fugir da presença desse julgamento. Então, não sei aonde vai ser, mas
É isso que a Bíblia fala. Isso já vai ser um processo, um passo para você dar início, né, aos novos céus e à nova terra. Quem estará nesse julgamento? Nós lemos no versículo 12, e vi também os mortos. Então, quem vai estar presente lá são os mortos. Quem são esses mortos? Fala de grandes e pequenos, né, postos em pé diante do trono. Até esse momento, salvos durante o Velho Testamento, aqueles que foram salvos durante a era da igreja, aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, aqueles que aceitaram a Cristo, seu reinado durante o milênio, esses todos já estão com os corpos glorificados, já estão ressuscitados. Esses, os mortos, são todos aqueles incrédulos que ainda não receberam a ressurreição do corpo. Qual vai ser a base? Por que eles vão estar sendo julgados? E nós vemos aqui, segundo, os mortos foram julgados, por quê? Segundo as suas obras. Jesus disse que, João 6, é bom a gente abrir nessa referência, João capítulo 6. João 6, versículo 28, diz assim, dirigiam-se, pois, estava cercado de judeus ali, em conversa, e eles se dirigiram a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós podemos realizar várias obras na nossa vida. E nós realizamos obras boas, obras ruins. Se você é convertido na bema de Cristo, você vai ser avaliado por essas obras boas, essas obras ruins. Tem obras que a gente faz que são da carne, tem obras que a gente faz que são do Espírito. Aquilo que a gente faz no Espírito, guiado por Deus, instruído por Deus, segundo a vontade de Deus, são obras boas. Aquilo que a gente faz na carne são obras más. Obras que vão ser queimadas. Mas todas essas obras, elas são consequência de uma obra muito maior. Que Jesus descreve aqui essa obra. Qual que é essa obra? É a obra de aceitar, de crer naquele que por ele foi enviado. É a obra de entender que Jesus foi enviado por Deus para esse mundo com um propósito. Propósito de nos salvar, de nos redimir dos nossos pecados. Então, se você faz essa obra, e Jesus descreve aqui como uma obra, a gente sabe que a salvação não é por obras, né? Mas ele está descrevendo como se fosse uma obra, usando essa analogia, né? Então, a maior e melhor coisa que a gente pode fazer é crer naquele que o enviou. Crer em Deus e crer na solução de Deus para as nossas vidas. E qual que é a solução de Deus para as nossas vidas? Ele enviou seu Filho para tirar o nosso pecado, tirar esse orgulho que está no nosso coração, nos dar a salvação. E quando a gente faz isso e toma essa decisão, aí sim a gente passa a poder fazer todas as outras obras. Todas elas dependem dessa, né? Agora, os incrédulos, eles vão estar lá, no grande trono branco, e sendo avaliados pelas suas obras. Mas a razão por eles estarem ali é porque essa obra que Jesus descreve em João 6, eles nunca fizeram. Rejeitaram o plano de Deus para suas vidas. Rejeitaram a Deus e
quem foi enviado por Deus, o seu Filho. E abre em Mateus. Mateus capítulo 11. Assim como nós, crentes da igreja, vamos ser galardoados, vamos ser abençoados e recompensados pelas nossas obras, e nós vamos receber coroas, lembra? Nós vamos receber recompensas, e não seremos todos iguais no milênio. Cada um vai ter uma função. Você pode reinar sobre uma região, você pode reinar só sobre uma cidade, você pode reinar só sobre a sua casa. Depende de como você foi recompensado. Da mesma forma, os incrédulos também vão ser recompensados segundo o que fizeram. Então, aqueles que fizerem mais mal vão receber mais juízo, mais sofrimento. Isso a gente pode ver em Mateus 11. Jesus descreve no versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ele estava dizendo, olha, vocês aqui de Betsaida, né, dessas cidades aqui, estão vendo milagres, estão vendo o próprio Cristo, Filho de Deus, presente aqui, fazendo esses sinais, e vocês não estão crendo. Vocês vão receber pior julgamento do que Tiro e Sidom. Então, tem uma escala de juízo, de julgamento. Né? Ele continua no versículo 22, e contudo eu vos digo no dia, 23, tu, Cafarnaum, fala agora de outra cidade, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Perceberam? Então ele fala aqui, olha, você, cidade de Cafarnaum, que estão vendo esses milagres, estão vendo o próprio Messias aqui no meio de vocês, estão rejeitando, vocês vão receber mais juízo do que Sodoma e Gomorra, que era uma cidade perversa, pervertida, que foi destruída por Deus com fogo, né? Pela sua perversão, mas eles tiveram menos chance. E os incrédulos, todos os incrédulos, alguns tiveram mais chance do que os outros. Alguns ouviram o evangelho, rejeitaram 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Algum outro incrédulo ouviu só uma vez, teve uma chance. Vai haver esse grau de recompensa. Outro texto que a gente pode analisar isso é em Lucas. Lucas, capítulo 12. Versículos 47 e 48. Aqui dentro de uma parábola, né? Não vamos ler a parábola toda, por questão de tempo, mas ele fala no versículo 47. Lucas 12. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós devemos orar pelo Silvio, pelo Gary, por todos que estão, por exemplo, num cargo de pastor. Eles receberam muita responsabilidade e vai ser exigido muito deles por isso,
né? Por que eu fiz esse comentário? Porque falamos sobre as coroas. Os pastores vão receber uma coroa especial, inclusive, né? Pela sua fidelidade, pela sua dedicação. Então vão haver esses graus, assim como vão haver níveis e graus de recompensa, de bênção para os crentes, para a igreja no bema de Cristo, vai haver também nível de juízo, de condenação para os incrédulos, segundo as suas obras. O que está sendo avaliado são as obras. Mas lembre-se, todos que são incrédulos que vão estar lá, somente os incrédulos, de todas as épocas, de todos os momentos, do Velho Testamento, do Novo, da igreja, da grande tribulação, os que foram destruídos no milênio, todos vão ser ressuscitados nesse momento do grande trono branco e vão ser julgados. Agora, respondendo à pergunta do resultado, qual vai ser a consequência, o resultado? Apocalipse 20, 15, nós lemos que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos que nesse julgamento não estiverem nesses livros, que a gente vai falar sobre esses livros daqui a pouco, eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo. E lembre-se que o lago de fogo foi feito para Satanás e para os seus anjos. Tem aqui nesse quadro da direita, né? O lago de fogo não é o inferno, não é o Hades ou o Sheol, é um lugar diferente, né? Mas existe esse lugar que é onde Satanás vai ser lançado com todos aqueles demônios, naquele julgamento sobre eles, e todos os incrédulos vão para esse mesmo lugar. Essa é a segunda morte. Nós vamos falar sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, sobre a primeira morte e a segunda morte. E aqui, rapidamente sobre as ressurreições, eu percebi, Silvio, que não tem no nosso esquema uma aula só sobre as ressurreições. Tem sobre a primeira, né, e sobre a segunda dentro do contexto que a gente vai falar, mas não tem uma aula só sobre as ressurreições. Então eu só quero dar rapidamente uma noção para vocês. A Bíblia fala, João 5, 28 e 29, Jesus disse o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então Jesus está falando aqui sobre duas ressurreições. Uma é para a ressurreição da vida, e outra, os que tiverem feito bem, e a outra que é a ressurreição do juízo, ou a ressurreição para a morte, para aqueles que tiverem feito o mal. Agora, se você ler esse versículo e você pegar o que Jesus falou, você pode concluir que existe uma ressurreição só. Uma que é para, existem duas, mas que é um momento só. Mas o que Jesus estava enfatizando aqui não era o tempo dessa ressurreição. Ele estava só enfatizando que vão haver duas, as diferenças das ressurreições, que são dois tipos, mas elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Tem pessoas que concluem, com base nesse versículo, vai acontecer tudo junto. E vai haver um juízo só. Todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai ser ressuscitado num momento único. E se você não estudar com mais cuidado, lembra aqueles dois quadros, um que é meio grosso, né? Só umas riscas assim, e você não consegue ver muito bem a imagem. E a outra que é bem nítida. Você tem que estudar mais para você ver que essas ressurreições são separadas por um longo período de tempo. E dentro da primeira ressurreição, por exemplo, tem etapas e diferentes... aqui você tem a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15 fala que ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos.
No Velho Testamento, a gente lê de relatos de pessoas que foram ressuscitadas, né? Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou de uma forma inovadora, de uma forma diferente, que ele nunca mais, aquele que foi ressuscitado no Velho Testamento, voltou a morrer depois, né? Mas Jesus foi o primeiro a receber um corpo glorificado e um corpo que nunca mais seria destruído. 1 Coríntios fala de um corpo que é incorruptível. E aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo do pecado, precisa se revestir da incorruptibilidade. Porque no céu, na presença de Deus, no milênio, em qualquer momento, a incorruptibilidade não pode entrar, não pode fazer parte. Não há comunhão entre as trevas e a luz. E o nosso corpo precisa ser renovado, precisa ser ressurreto, assim como foi o de Cristo, para que a gente possa experimentar a presença de Deus para sempre. Então, Cristo, dentro da primeira ressurreição, eu vou colocar aqui, ó, se você juntar esses 3 quadros aqui, eles fazem parte do que se chama a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. A segunda etapa é a ressurreição dos crentes da igreja, que vai acontecer no arrebatamento. 1 Tessalonicenses fala aqui, quando Cristo voltar nos ares, primeiro os que estão mortos em Cristo, então todos que morreram na era da igreja vão ressuscitar. Depois nós que estivermos vivos, encontraremos com eles, com Jesus nos ares, e vamos para o bema de Cristo. Então essa é a segunda ordem, ou o segundo grupo de pessoas que vão ser ressurretos. Nós estamos nesse grupo. Agora, o terceiro grupo que vai ser ressurreto vai acontecer aqui na segunda vinda de Cristo. Quem são essas pessoas? Os crentes do Antigo Testamento e os crentes que morreram na grande tribulação. Todos. Se você somar esses 3 grupos, é o que Jesus estava falando da ressurreição para a vida. Porque esses vão ser ressuscitados e vão receber um novo corpo e eles vão viver para sempre com o Senhor. Viver a vida eterna. Agora, aqui você tem a ressurreição dos incrédulos, que vai acontecer no grande trono branco. Todos então vão ser ressuscitados para serem julgados nesse grande trono branco. Essa é a segunda ressurreição. A ressurreição do juízo, a ressurreição para a morte. Nós vamos terminar falando sobre esses livros. Nós lemos lá em Apocalipse 20 de alguns livros, não foi? Volta lá. Apocalipse 20. No versículo 13. Não, 12, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram os livros, abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E eles foram julgados. Muito bem, o livro da vida. Aqui fala de livros. Fala livros e depois fala de outro livro. Vamos entender, né? O que são esses livros? O livro da vida. Salmo 139, versículo 16. Vamos lá, rapidamente. As últimas referências e a gente conclui a nossa aula. Procura apresentar-te como obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, abre lá em Salmo 119. Maneja bem a sua palavra, encontra a referência, saiba do que está falando, saiba relacionar com o Apocalipse, enxerga que é a mesma coisa, começa a pintar esse quadro na sua mente. Porque essas coisas, por que a gente está estudando isso, irmãos? Não é só para a gente ser mais sabido, para a gente ser orgulhoso que eu sei e o outro não sabe. É porque quando a gente conhece esses fatos, isso gera no nosso coração
esperança. Gera no nosso coração segurança. Salmo 119, versículo 16, o que diz? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é um livro, o livro da vida é um livro, como se fosse no cartório, você tem lá a sua certidão de nascimento. Todas as pessoas que nascem recebem um registro, não recebem? Você recebe uma certidão de nascimento. Se você nasceu, é registrado. É isso, o livro da vida é isso. Todas as pessoas que nasceram são registradas nesse livro. Agora, Apocalipse 3 e 5. Tem uma característica interessante desse livro. O que acontece? Apocalipse 3 e 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então aqui está dizendo que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então o que acontece? Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que não nasceram pela segunda vez, se você nasce pela primeira vez, que é o nascimento natural da carne, você tem um registro nesse livro. Mas Jesus disse para Nicodemos, olha, importa-vos nascer de novo. E se você não nascer de novo, o que acontece? O seu nome é riscado. E você sai desse livro. E se o seu nome não for encontrado nesse livro da vida, é porque você não tomou aquela decisão de João 6 que nós lemos, que a maior obra é aceitar a Deus e aquele que o enviou, Jesus Cristo. Mais uma característica desse livro, Salmo 69. Versículo 28. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Não. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então, o nome de todos os incrédulos, eles vão ser removidos desse livro. E esse livro vai ser aberto no grande trono branco. E se o seu nome não estiver nesse livro, então qual que vai ser o seu destino? Lago de fogo. Agora, tem outro livro, livro do Cordeiro, Apocalipse 13. Vamos lá para o Apocalipse 13, versículo 8. Esse é um outro livro que contém somente o nome dos convertidos. Diz assim, Apocalipse 13, 8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Livro da vida do Cordeiro. Tem alguns teólogos que falam que é o mesmo livro. Mas é mais coerente a gente pensar que é um livro diferente. Por quê? Porque aqui fala que nesse livro não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desculpa, vamos lá de novo. Quem vai estar adorando? Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nesse livro da vida do Cordeiro, Deus registrou o nome de todos aqueles que são convertidos. E como a gente crê na segurança eterna, a nossa salvação, a gente não pode perder a salvação, não é possível que o nome seria escrito e depois removido. Porque se a segurança é eterna, e Deus escreveu antes da fundação do mundo, todos aqueles que são convertidos estão nesse livro, então tem que ser outro livro. É como se fosse
Não sei, mas só para ter certeza, não está no livro da vida, vamos ver se não está no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome estiver nos dois, você está salvo, né? Está garantido. É como se fosse um backup, né? Se você, um computador, se você não fizer um backup dos seus dados, dos seus arquivos, se você perder tudo, você perde todo o registro. Talvez esse livro da vida do Cordeiro é como se fosse um backup, né? É só uma analogia, mas o texto fala de outros livros. Apocalipse 20 fala de outros livros que são o livro das obras. Esse é um livro que tem ali registrado todas as suas obras, bem ou mal que você fez. Eu vi no rádio essa semana passada um livro, um livro que está sendo lançado, e é um livro que ele se apaga depois de 3 meses. Então você compra o livro, e aí se você não lê o livro se apaga, as letras somem. E por que disso, né? Eles estão lançando esse livro, que quando você rompe a embalagem... Não, mas é verdade. Eu vi no rádio essa semana. E é um livro que você compra, e quando você abre o livro e rompe o lacre, então o que acontece? O ar, né, as bactérias do ar, em contato com as letras que foram impressas com alguma química especial, com o tempo ele vai se deteriorando. E dizem que depois de 3 meses some todas as letras, por causa dessa interferência com o ar, com as bactérias. Então o que acontece? A pessoa abriu o livro, rompeu o lacre, e ela não lê em 3 meses, ela não lê mais o livro. Vira caderno, isso. Vira caderno de rascunho. E isso é por quê? É para incentivar a pessoa a ler, né? É uma jogada de marketing, o livro deve custar uma fortuna, né? Mas é uma jogada de marketing que é para forçar as pessoas a lerem. Comprou o livro, você tem 3 meses para ler. Se você não lê... Tem que ler a Bíblia em 3 meses, né, Silvio? Bem rápido. Mas esse livro da vida, o seu nome, se ele estiver lá, com certeza você não está nesse juízo do grande trono branco. E quem não estiver inscrito no livro da vida, então vai ser julgado, vai ser condenado. E nós terminamos com isso, essa sequência de 3 estudos, né, que fala sobre esses julgamentos. E domingo que vem, então, nós vamos retomar. Eu não lembro se é você, Silvio. É o Silvio, né? E vamos falar sobre as alianças com Israel e a escatologia. Irmãos, espero que... Algumas perguntas? Mais uma referência fala sobre Filipenses 4 e 3. Silvio? Dos anjos, eu coloquei ali. Eu coloquei assim em 2 fases. Aqui que vai ser o julgamento onde no Gog e Magog vai ser aquela última rebelião, e aí vai ser preso e lançado no lago de fogo. Mas aqui ele vai ser preso também por 1000 anos. Então, Satanás, E você está falando dos anjos, todos os anjos, tá? Então é aqui. Não, eu creio que não. Acho que fala Satanás e seus anjos, né, André? Acho que é por isso que eu pintei assim, 2 fases, né? 2 momentos.
Isso, os anjos caídos. Isso. Não entrei nesse pormenor. 1 Coríntios 6. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Uhum. Só fala de Satanás? Talvez por inferência, né, porque fala que o mundo não vai ter. O mundo vai voltar assim quase no estado como era no Éden, né? Então sem influência Uhum. negativa, então. Darlan? Não, só os que estiverem vivos. Nós vamos já estar com corpos ressurretos, né? Então, a nossa decisão a gente já tomou. E já não tem mais... Como os anjos que não caíram, eles já tomaram a decisão de ficar com Deus, né? Ficar ao lado de Deus. Então... Não terão cristãos mortos no governo? Não. Cristãos mortos, creio que não. Eu lembro do Tim Myers colocando também uma ressurreição no final para crentes que morreram no governo. Incluindo ainda dentro da primeira ressurreição. Então, mas como a gente. Mas aí qual vai ser a ressurreição dele? Então, daí é incluído dentro da primeira ressurreição. Mas então tem um quarto estágio. Vocês podem ver que se você ler o versículo, sei lá, 5 de Apocalipse 2, parece que dá para incluir ainda a possibilidade de crentes mortos no milênio. Os restantes dos mortos não ressuscitarão até que se complete os 1000 anos. E daí fala, esta é a primeira ressurreição. Como a gente entende que a primeira ressurreição é só para justos, então está dando a entender que pode ter mortos sem milênio, cristãos ainda. Os que não acreditam assim falam que essa frase, essa é a primeira ressurreição, faz parte do final do versículo 4. Uhum. Entendi. Entendi. Para não falar que tem mais ressurreição de crentes no final, eles falam, essa informação aí, essa é a primeira ressurreição, tem a ver com o final do versículo 4. Mas eu não sei, olhando o original, se tem que fazer esse jogo. É, porque eu vi um comentário que eles colocam, por exemplo, o versículo, eles separam o versículo 6, essa é a primeira ressurreição. Aí começa o versículo 6, bem-aventurado. E essa divisão de versículos foi infeliz. Que o versículo 6 deveria começar, completasse os 1000 anos. Ponto. Versículo 6. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Então foi uma infelicidade na subdivisão dos versículos que pode gerar essa mal interpretação, né, do que é realmente o correto. Mas fica aí um pedaço do quebra-cabeça para você estudar mais a fundo, gastar mais tempo e tentar
ver com mais clareza. Sobrou, né? Sobrou. Muito bem, irmãos. Sim, mais uma pergunta? Pode, claro. Os de casa não vão ouvir, mas tudo bem. Vão continuar vivos e entrar no milênio, com o corpo natural. Um corpo natural. Isso. Os filhos deles que são os próprios incrédulos que vão estar nascendo no milênio, que vão ser influenciados a se rebelar. Então eles vão se casar, vão ter filhos, Daí. É isso. No final aqui, né? Muito bem. Vamos encerrar então o coração.